estar com vocês. Por dois motivos muito sérios. Pelo próprio projeto que vocês abraçaram e estão levando a sério, pelo que eu sei. Isso é excelente. Segundo, porque eu estou voltando, depois de aposentada, a essa escola pela primeira vez, sem ser para voltar. Vocês já imaginaram que em determinada época, que vocês não podiam cantar na rua, uma musiquinha de protesto? Quando eu tinha a idade de vocês, mais ou menos, 15 anos, no dia 31 de março de 1964, a vida do país mudou completamente. E vocês já estudaram isso com o Edivaldo, provavelmente. Chama-se ditadura, mas eu não gosto do termo, eu uso regime militar. Eu estava em sala de aula, quando tudo aconteceu lá em Brasília. A coisa chegou, uma loucura, e nós éramos orientados a ir para casa sem conversar um com o outro, e de preferência sozinhos. Vocês já imaginaram, na idade de vocês, não poder mais nada, não poder pensar, poder falar, você ser obrigado a ter um comportamento que você não gostaria de ter, o medo tomando conta da sua família, de repente um parente seu sumia e ninguém sabia onde estava, aí você descobria que ele era do Partido Comunista, foi para a clandestinidade. Ser comunista no Brasil? De jeito nenhum. Tem gente que até hoje nós não sabemos onde está. Isso aconteceu no nosso país por 20 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu trabalhei numa eleição. Eu tinha título de eleitor, lá fui eu votar para prefeito. Porque até o governador, o povo não elegia. Era o governo federal, militar, que nomeava os governadores. Eu trabalhei na eleição e não pude votar. Votei para prefeito e vereador. Então, por 20 anos, eu não exerci o direito que vocês têm hoje. Pensem quando vocês não podem. As meninas que gostam de funk, aquela roupinha toda. Porque regime totalitário diz o seguinte: você só pode fazer, pensar, agir, se vestir do jeito que eu mandar. Mas eu estava fazendo ensino médio, fui para a faculdade e fui para Araraquara, centro do estado de São Paulo, foco revolucionário do país. Fui militante contra o governo militar. Aí era preciso ser feliz, porque felicidade ninguém tira. Ninguém diz que você vai ser feliz desse ou daquele jeito, você escolhe o jeito de ser feliz. Já que algumas coisas me eram proibidas, porque se eu falasse o contrário, eu iria presa para um departamento em São Paulo, eu seria torturada até confessar o que eu sabia, o que eu não sabia, o que eu queria ou não. Mas a gente tinha que ser feliz. Então, uma das maneiras de ser feliz era tapear o pessoal da ditadura. Araraquara tinha cavalaria. Então, em São Carlos, tinha um curso de engenharia também muito atuante. Só tinha cavalaria em Araraquara. Então, o que a gente fazia? São Carlos promovia uma manifestação proibida. Mas não era em São Carlos que ia acontecer, era em Araraquara. Porque falava que era lá, a cavalaria se deslocava. Porque a cavalaria, gente, pisoteava. Vinha com tudo em cima da gente. Se você caísse, tivesse 10 cavalos, 20 cavalos, pisoteava. Então a cavalaria se deslocava para São Carlos, para frear lá. E a gente fazia a manifestação em Araraquara. Não vou me estender nesse assunto, porque ele é muito pesado, muito chato, muito triste. Houve um congresso de estudantes em Ibiúna, uma cidade próxima a São Paulo. Nessa época, nós tínhamos invadido a faculdade, os alunos, não permitimos entrada de professores, as aulas paralisaram,
porque nós tínhamos elementos da polícia infiltrados nos nossos cursos. Se você dissesse assim, por exemplo, gente, esse governo, pelo amor de Deus, não dá mais. Basta, tá? Em Votuporanga, uma professora de português deu uma redação um dia assim, ó. O Brasil que eu vivo hoje, era o tema, mais ou menos isso. Ela foi exonerada do cargo. Nós estávamos lá concentrados, madrugada, frio, alguém chegou correndo. E Biúna caiu. Significa que a polícia tinha descoberto todo o Congresso em Biúna, e foi uma loucura. Por isso que eu disse, tem amigos meus daquela época, colegas da faculdade, que eu nunca mais soube. Onde está o colega, onde ficou esse colega, se ele morreu, se ele continua, de que maneira, sumiu. Bom, me tornei professora. Nesse tempo eu também vim para Votuporanga, completei meu curso ali, e vim parar aqui em Palmeiras do Oeste, em 1972. Orestes Ferreira de Toledo. Eu não escolhi essa cidade não, viu, gente? Quando eu fui ver onde eu poderia dar aulas, aqui era o lugar que mais tinha aulas. Então eu vim para cá. Vim para cá, para dar aulas. Gente, isso aqui era o fim do mundo mesmo. Professor de Educação Moral e Cívica e de Organização Política só era autorizado a usar aquele conteúdo pelo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Ou seja, polícia repressora do governo. O governo soltou os milicos na rua, mandou sentar a rua, pegar, bater, matar e prender. Foi isso que o DOPS fez durante o regime militar. Então, os nossos professores aqui do Orestes, de todo o país, não podiam dar aula de história, de educação política e social, mas só aquilo que o governo autorizasse. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje também não estaria acontecendo. Como ser feliz numa época assim? Era preciso. Por isso que quando eu perguntei para vocês, quem gosta de rap, normalmente as músicas são de contestação, não são? O jovem hoje e os rappers têm liberdade para exprimir o que pensam. E quem ouve também. E vocês vão formulando ideias próprias. Isso é liberdade. Criar ideias próprias e não ideias construídas por alguém que você tem que aceitar. Isso é felicidade. Então, como é que nós éramos felizes nessa época, na idade de vocês? Tendo ideias próprias, só que a gente não expunha. Então, liberdade do pensamento, ninguém tira. Então, nós precisávamos, na idade de vocês, um pouco mais tarde, ir criando mecanismos para buscar a alegria que nos faltava, dessa liberdade. A gente não podia juntar 2, 3 conversando, que dali a pouco tinha um policial passando, alguém sentava numa mesinha de bar ao seu lado, logo um desconhecido sentava numa mesa próxima, para ouvir a sua conversa. Então, nós fomos inventando coisas. Meios de comunicação no mundo difíceis. Mas aqui em Palmeiras do Oeste, que se lia de jornal, vocês não acreditam, mas a gente procurava informação, porque conhecimento ninguém tira. Eu só posso lutar contra aquilo que eu não gosto se eu tiver mecanismos para a luta, se eu tiver argumento para debater contra. Do contrário, eu vou entrar na mesma onda de todos. Então, a gente se informava, a gente se transformava pela educação, na escola e fora dela. A gente namorava, a gente se casava, os filhos continuaram nascendo. Havia uma interação social também. Nós saímos aqui da escola do Orestes, professores, ali onde está o Ferreira Calçados, do Menê, da família dele, havia uma pizzaria, o Ilka. A gente ia comer pizza, saía aqui da escola, ela tomar suco, comer uma pizza, alguma coisa,
E tinha quem ficava engraxando os sapatos na praça, meninadinha. A gente ia brincar de balança-caixão com eles. Porque aquelas crianças, 8, 9 anos, hoje a lei não permite, estavam trabalhando à noite, ia para a escola durante o dia, à noite engraxando sapatos. Então a gente buscava levar até eles alguma coisa que amenizasse a situação mais complicada que a gente estava vivenciando. E era uma festa. Porque o brasileiro é um povo criativo, né, gente? Aqui na Escola Orestes, tinha uma quadra que foi feita a enxada, não foi com o pedreiro, foi com os professores da escola, e não tinha arquibancada. E nós, professores, resolvemos fazer uma arquibancada. Aí a gente promovia uns jogos. Imagine um jogo de futebol gordo contra magro. Você rachava de rir. Aquele povo gordo correndo na quadra, e aquele povo magro correndo atrás. Fazia umas gincanas, casado contra solteiro, né? Mulher contra homem. Você podia pensar, de ficar inventando. E cobrava para entrar. Gente, fervia. Enchia de gente. Porque era muito divertido. Isso o governo não podia proibir. Era saudável. E fizemos aquela arquibancada. Havia uma felicidade em proporcionar ao outro um conforto maior. Quem vinha depois assistir jogos, os alunos. Você já imaginar eu com 24, 25 anos, com uma bandeja de amendoim torrado vendendo nessa arquibancada? Eu fazia isso para ganhar dinheiro, para comprar cimento. Ah, Adélia, mas isso é ser feliz. Quando você faz alguma coisa em benefício de, você busca aí a sua felicidade, a sua alegria. Você se entrega. Clube de campo era uma maravilha, gente. Era um clube de campo mesmo, com lago, com pedalinho. Ia lá pedalar, passeando no lago. Não é aquilo que está lá hoje, não. E num ano, acho que foi 1976, as escolas do estado de São Paulo pararam uma semana em setembro para atividades culturais com os alunos. Então, foi elaborada uma gincana com alunos e professores aqui da escola. Eu dublei uma música, eram 10 provas, e uma delas era apresentar alguma coisa fora de série. Nós não tínhamos nada. A outra turma tinha conseguido um rapaz de Fernandópolis que não tinha os 2 braços e pintava com os pés. 4 horas da tarde, a gincana começava às 8, nós não tínhamos arrumado nada. Lá na praça, ali no calçadão, tinha uma aglomeração na praça. Paramos para ver o que era aquilo. Era um cara comendo um caco de vidro, caco de lâmpada de gilete. Ah, mas não tivemos dúvida. O cara, perdemos a prova, claro, né? Porque o cara pintando com os pés, mas não ficamos a zero. Tudo era improvisado e era muito bom. Era uma maneira de ser feliz. Não se esqueça, nós não estamos vivendo essa liberdade que vocês têm hoje. Nós estamos sendo reprimidos. Nós estávamos sob repressão. Você não podia fazer nada. Vocês já imaginaram pegar carteiras, né, de ferro, descer toda essa escadaria, tem 22 degraus, que eu já contei, descer essas carteiras, colocar lá na quadra para fazer uma quermesse lá, depois trazer tudo de volta? 4 professores faziam isso, porque nós precisávamos fazer coisas. Essas quermesses não podia ser apenas uma quermesse. Você vai lá, toma um refrigerante, toma uma cerveja, come uma carninha. Não. Então a gente inventava desfile de bodas e as meninas e os meninos mais arrojados viravam os nossos modelos. Montávamos a passarela, as lojas da cidade ofereciam as roupas, a gente montava todo o roteiro. Só que quando eu vim para cá, que eu tinha 23 anos,
foi um ano em que os professores formados vieram para cá. Aí veio uma turma de fora para Palmeira do Oeste, formados. E de uma outro tipo de vida. A gente saía, a gente ia ao cinema, a gente saía do cinema, ia curtir um pouco. E começamos a fazer isso. Gente, quase fomos linchados. Não podia fazer isso. Só que nós revolucionamos a cidade. Foi a partir daí que os jovens de Palmeira do Oeste começaram a sair para o cinema e depois ir tomar um sorvete. Foi aí que os jovens puderam namorar e o namorado acompanhar a namorada até em casa. O proibido deixou de ser. Quando eu falei em barzinhos, onde a farmácia Paraty tinha o esquinão. O esquinão era o point da cidade. Todo mundo ia para lá. Mas era um boteco mesmo. Era uma delícia ficar lá. Isso era boteco. Mas alguém levava violão, alguém levava bandeirinha. E a gente ficava ali em frente. E ali onde a Magida era um banco. Então a gente se sentava naquela escadinha, que era daquele jeito mesmo antes, para tocar violão, para cantar. Aí a gente cantava as musiquinhas que hoje seriam rap e tal, né? Mas a polícia passava. Quando o giroscópio apontava lá, a gente cantava assim: eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Botava o Roberto Carlos. O Roberto nunca fez música de protesto. Só aguinha com açúcar. A gente cantava água com açúcar, passava, eles paravam, iam tomar uma Coca-Cola, prestavam atenção, estava tudo normal e ia embora. Onde está o calçadão hoje, aqueles quiosques, tinha um trailer ali, chamava Bocão. Era outro point. Nesses dias de calor, porque tinha calor também naquela época, viu? A gente ia para o Bocão. Vocês não conheceram o Raul Miyahara, o japonês. O Raul montou o Bocão. E ali era um encontro também da juventude na época. E não juventude também, né? Os mais velhos também frequentavam. E depois, quando o Raul então vendeu, foi embora de Palmeira, quem ficou por um bom tempo foi o Colorido. O Colorido foi proprietário do Bocão. O Colorido também era um jovem oferecendo divertimento a um outro jovem, da maneira como ele encontrou. E a gente frequentava muito lá. Era um dos lugares mais gostosos para a gente ir, ao ar livre também. Estávamos lá no Disney, tivemos uma reunião, a reunião terminou, e uma professora casada falou assim: gente, que tal se a gente fosse lá para o Bocão? Todo mundo topou. E uma outra professora também casada, incentivou e tudo mais. Aí a diretora da escola falou assim: escuta, a gente vai se atrasar, né, para chegar em casa. O que é que vocês casadas vão dizer para os maridos? Onde vocês estavam? Nós vamos falar aquilo que eles falam para a gente. Ah, encontrei um amigo, ele chamou para ir lá. A gente falou de vir embora, ele insistiu para ficar. Vamos tomar mais um. A gente foi ficando. Usar o argumento que os maridos usavam. Era um dos nossos points. Nós tivemos uma banda musical aqui em Palmeira, que essa palavra é francesa. Embora se escreva papillon, a pronúncia é papillon. Mas como quem fundou a banda não sabia disso, né? Falava a banda Papillon. Não tem nada a ver. Quem era o maestro dessa banda? O professor Paulo Tanaka, pai do Túlio Tanaka. Advogado hoje, mas foi professor aqui da Escola de Ciências durante muito tempo também. Era ele que animava todas as nossas festas com seu violão. Ele e um outro professor que cantava muito bem, o Zé Carlos. Mané Pantaleão, que era outro de educação física, também cantava. E tinha um monte de jovens, inclusive os jovens da idade de vocês faziam parte dessa banda. E por muito tempo eles tocaram em bailes mesmo.
Porque baile era uma outra coisa que aqui em Palmeira do Oeste tinha em todos os lugares. Era concorrido. Gente, quando se fazia baile em Palmeira do Oeste, lá no Clube de Campo, era tão bom. Vinha gente da região inteira, que o Jales Clube de Jales, que era o famoso da região, não podia programar nada. Palmeira do Oeste era... E não tinha asfalto. Era na terra que o pessoal vinha. Era uma coisa de louco. Carnaval aqui em Palmeira era uma grandiosidade. Tudo isso a gente ia buscando os mecanismos necessários para o nosso bem-estar com alegria. Na SERF, alguém já ouviu falar em vitrola? Hoje é peça de museu. A vitrola é um aparelho para tocar disco de vinil, aquele redondo. A juventude tinha que fazer alguma coisa para se reunir sem a polícia pegar no pé. Então pegava uma vitrolinha dessa, um monte de discos de vinil, ia para a SERF, botava os discos lá para tocar, tinha lá um DJ, que na época se chamava disc jockey, era o disc jockey, DJ, aí, né, DJ. E ficava lá trocando o disco. E o pessoal dançava. Mas tinha rock. E o rock, cantando em inglês, ninguém sabia, porque pouca gente sabia, a letra. E se cantava músicas de protesto. Em inglês. Então eu falava assim, não, todo mundo aceitou tudo? Não. Vocês não aceitaram. Jovens como vocês não aceitaram. A luta sempre existiu. De uma maneira mais suave, de uma outra maneira da gente se divertir, buscar alguma coisa. Palmeira do Oeste, fim do mundo. Alguém já fez serenata? O que é serenata? Cantar na janela da namorada ou de qualquer outra pessoa. O que a gente fazia de serenata? Uma vez saímos para a serenata, eu estava junto, mas ninguém sabia cantar nem tocar violão. Um dos meninos sabia uma música só no violão. Eu falei, simples, você toca essa música e eu declamo poesias. Aí fomos à casa de um advogado, no site, e geralmente as pessoas abrem a janela, né, cumprimentavam, agradeciam, e o doutor sai de nada. Eu já tinha declamado todas as minhas poesias. Resolvemos ir embora. Parou o violão, aí a porta abriu. Ele nos convidou para entrar. Ele não tinha aberto a porta ainda, porque ele estava preparando uma mesa de comida para a gente. Gente, o homem era muito rico. Ele morreu pobre, mas ele era rico. Vocês não sabem o que tinha de iguarias naquela mesa. Tipo de queijo que ele trazia de fora. A gente nem sabia que existia. E ele disse que tinha feito tudo aquilo porque tinha sido a melhor serenata que ele tinha ouvido na vida dele. Imagina uma serenata de poesias. Então a gente tinha que criar. Lembre-se que eu era professora, mas eu era jovem, viu? Eu não tinha a idade que eu tenho hoje. Eu não nasci desse tamanho aqui. Nasci bem menorzinha e nem tinha os cabelos brancos. Eu tinha 20 e poucos anos também, quando eu fazia isso, né? Então, serenatas. Quem fazia muita serenata aqui, não sei se ainda continua fazendo, eram os jovens da Igreja Batista. Por exemplo, amanhã era dia de sair fazer serenata para mães. Final de ano, Natal. Havia um grupo de jovens da Igreja Batista para fazer serenatas. Era lindo, eles cantavam divinamente, muito legal, muito bonito. Quando se precisava de uma notícia urgente, então usava-se muito o rádio da polícia. O rádio amador, né? Uma cidade passa para outra, vai passando de cidade em cidade, até chegar no local. Tinha uma garota aqui que estudava em Lins, e ela quebrou o pé. Precisou engessar o pé e ela não podia pôr o pé no chão. Então ela precisava ir embora.
porque ela não podia ficar sozinha lá, alguém tinha que cuidar dela. A polícia de lá, de Lins, foi passando a notícia por rádio até chegar aqui. Quem já brincou de telefone sem fio? Aquilo que foi falado aqui chega igual lá no final? Nunca. Então, vocês imaginam o que aconteceu com essa história vindo de lá para cá. Ela tinha quebrado o pé. A notícia aqui chegou que ela tinha morrido, tinha que buscar o corpo. Lá foi a família chorando com a funerária buscar o corpo da moça. Ela tinha quebrado o pé. Hoje, 2 toques, você está falando direto com a pessoa. Você vê a pessoa. Eu fiquei quase 30 anos dando aula. Por exemplo, eu lecionava aqui no Disney, eu lecionava aqui no Disney e lecionava no COC, em Jales, escola particular. Uma outra coisa assim que era muito engraçado e era muito gostoso, que nós perdemos hoje, foi a conversa na calçada. Hoje não se faz mais isso. Gente, é uma saudade que há em mim de quando se pegavam cadeiras, botava uma cadeira aqui, outra ali, a vizinhança ia chegando, as crianças vinham junto, as crianças brincavam na rua, carro parava para deixar a criança passar, não se atropelava ninguém, havia respeito. E ali contava-se causos. Muitos desses causos estão naqueles livros que ficam lá na vitrine do Ferreira Calçados, sobre Palmeira do Oeste. E nós, crianças, quando eu fui criança, eu morava no sítio, zona rural. Mas a vizinhança rural se juntava no terreiro de uma das casas para esse tipo de conversa. Aí saía todo tipo de conversa. E nós éramos educados por vários adultos. Não era só o papai e a mamãe daquele núcleo, com um tipo de pensamento. Havia o pensamento do pai, do colega com quem a gente brincava, da amiga com quem a gente fazia roupinha de boneca, daquele garoto que fingia que era o padre que ia lá batizar as bonecas da gente, que nós brincávamos juntos na época. Não havia separação. É ali que a gente aprendia a fazer pipa, a empinar pipa, carrinho de rolimã, peão. Como era sítio, você imagina o buraquinho que ele fazia na areia, era uma delícia. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: nosso tempo era bom, né? E para nós. Isso que eu estou dizendo para vocês, se fosse hoje, é outra realidade. Então, quando a pessoa me disse isso, eu falei: olha, as coisas precisam mudar. E se a gente não for revolucionário, nós vamos voltar para as cavernas. Por que o homem saiu da caverna? Porque ele foi revolucionário. A geração mais nova não cumpriu exatamente o que disse a geração mais velha. Não imitaram em tudo o que os mais velhos disseram ou fizeram. Criaram as suas próprias. A geração que veio depois dessa outra também. Então, os filhos vão mudando o comportamento. Eles vão pegando base dos pais e vão transformando. A educação que um recebeu não é a mesma que ele passa para o filho dele e não é a mesma que vai passar para o outro e para o outro. Nós vamos quebrando regras. Se nós não quebrássemos regras, estaríamos lá nas cavernas. Se a minha geração não tivesse quebrado regras, nós não teríamos a liberdade que temos hoje. Eu tenho uma alegria imensa em dizer que eu quebrei regras no governo militar. Eu fui militante. Eu corri de cavalo. Eu invadi praça pública. Câmara Municipal. Distribuí panfletos. Me escondi da polícia. Fiz tudo isso para revolucionar uma nação. Fiz parte dessa nação. É isso que eu quero que vocês façam. Quebrem regras, mas sabendo o que vocês querem.
Quebrar regras por quebrar, só para falar, estou quebrando regras, isso é burrice. Inteligência. Busquem o ideal de vocês com inteligência. Ser rebelde por ser rebelde, qualquer um é. Ser rebelde por uma causa que engloba todos, ser herói. Quebrem regras. E se eu pude passar para um só de vocês, que a alegria é possível quando você busca e não quando você só reclama, se eu conseguir passar isso para um de vocês, eu cumpri o que eu vim fazer aqui hoje. Posso garantir para vocês, foi uma alegria imensa estar aqui. Beijo.